Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, os versículos 1 a 8. Esse que talvez é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Eu acho que o Salmo 23 e o Eclesiastes 3, de 1 a 8, sejam um dos textos mais conhecidos a respeito da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, os versículos de 1 a 8, eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, ele apresenta para nós nesse texto que nós somos seres temporais. Nós somos seres presos ao tempo. Enquanto Deus é eterno, nós estamos presos ao tempo. E a vida, ela apresenta para nós muitas demandas, e nem sempre nós conseguimos cumprir todas essas demandas. Nós sonhamos, e às vezes nós não conseguimos colocar em prática muitos dos nossos sonhos. Talvez você, há alguns anos atrás, tinha certos projetos de vida e que hoje você percebe que passou o tempo e já não há mais possibilidade de realizar aquilo que você tanto sonhou. A grande verdade é que o tempo passa, o tempo segue. Nós nascemos e a cada segundo de vida o tempo vai passando, nós vamos ficando mais velhos e nós vivemos épocas, tempos, oportunidades, períodos. E a nossa vida, ela é composta de uma série de situações. A nossa vida, ela é composta de uma série de épocas, de estações. E é isso que Salomão nos apresenta. E o que ele nos ensina nesse texto, assim como ele fez nos versículos anteriores, é ensinar a nós, como cristãos, a termos uma visão bíblica do tempo. Ele já nos ensinou a termos uma visão bíblica do conhecimento, a termos uma visão bíblica do trabalho, a termos uma visão bíblica dos relacionamentos, e agora ele nos ensina a termos uma visão bíblica do tempo. A importância de nós avaliarmos o tempo do jeito de Deus, até porque muitas das nossas aflições, elas vêm por falta de compreensão do tempo, vêm por falta de compreensão daquilo que nós estamos vivenciando. Então Salomão, no decorrer deste livro, ele já buscou o significado para a vida em várias coisas, e agora ele se esbarra no tempo. Na verdade, ele se esbarrou no tempo um pouquinho antes, no texto que nós expomos na semana passada, no domingo passado, quando ele fala que a morte é o ponto final. E nós entendemos com aquela exposição que aqueles que estão em Cristo, a morte não tem a última palavra. Mas a morte é uma grande limitadora da nossa caminhada nesse mundo. E a morte vem por causa do tempo que passa. E Salomão então observa que o tempo demonstra a nossa completa limitação. Nós somos seres limitados debaixo do sol.
Salomão afirma que há tempo para todo propósito divino. É isso que ele começa aqui no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. E logo depois, a partir do versículo 2, Salomão ele traz para nós uma estrutura com 14 pares. 14, porque ele usa uma estrutura que o judeu usava muito, que era uma estrutura em 7, por causa do número da perfeição. E aí ele usa essa estrutura 7 vezes 2, 7 duas vezes, para expressar a totalidade da vida, porque ele expressa aqui do nascimento à morte, tudo aquilo que nós vivemos nesse período de tempo que Deus nos concede, seja 20 anos de vida, seja 60 anos de vida, sejam 100 anos de vida. A grande verdade é que nesse espaço de tempo, nós vivemos muitas coisas. Quando você vê, por exemplo, foto de alguém que partiu, geralmente quando a gente vê aquelas fotos afirmando do falecimento de alguém, aí tem lá o ano do nascimento, um tracinho, e o ano do falecimento. A nossa vida é aquele traço que pode ser 20 anos, 60 anos, 100 anos, mas a grande verdade é que ele tem um começo, um meio e um fim. E Salomão diz que no decorrer desse começo, meio e fim, nós vivemos muitas coisas, nós passamos por muitos momentos, nós enfrentamos uma série de coisas. Ele apresenta então para nós, nesse texto de 1 a 8, duas doutrinas. A primeira é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano sobre o tempo. Mas também ele apresenta para nós a providência de Deus, que Deus é aquele que age no tempo, é aquele que conduz o tempo, é aquele que conduz a história. Como disse Philip Ryken, abre aspas, a vida não é uniformemente ruim, mas inclui experiências positivas e negativas. Esse poema perfeitamente equilibrado nos ensina muitas verdades importantes sobre Deus, seu Filho e nossa própria administração do tempo, que pode ser nosso bem mais precioso, fecha aspas. Então a vida ela é cheia de altos e baixos. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui estudando no CETEBS, ainda fazendo música, e a gente tinha algumas aulas que eram feitas com o pessoal de teologia. E nós chegamos naquela aula que inclusive o pastor ele gostava muito de mim, porque eu era o único presbiteriano da sala, e ele vinha de uma raiz presbiteriana, os avós eram presbiterianos, o avô dele era pastor presbiteriano, então ele tinha um carinho muito grande pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então ele gostava muito, inclusive, das minhas participações na aula, porque eram participações, muitas das vezes, diferentes do pensamento da maioria. E eu não esqueço uma vez que nós chegamos para a aula, e ele havia desenhado no quadro uma espécie de linha da vida, só que parecendo aquele exame de eletrocardiograma, aquele monte de rabiscozinho para cima e para baixo. E ele abre a aula dizendo isso aqui, da seguinte forma: isso é a linha da vida. A linha da vida é composta de altos e baixos. Existem normalidades, mas existem momentos de muita positividade, vamos colocar assim, mas também existem momentos de muita negatividade. Momentos em que nós estamos talvez lá no fundo do poço. A grande verdade é que Salomão está dizendo exatamente isso para nós. A nossa vida é cheia de momentos, de épocas, de estações. Mas tudo isso é para nos ensinar propósitos de Deus. E por isso que nós podemos resumir esse texto na seguinte sentença: Deus estabeleceu o tempo para cumprir aos seus propósitos redentores. Vamos aqui primeiro no versículo 1, onde Salomão diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa expressão debaixo do céu, que é a mesma coisa que debaixo do sol, mostrando que neste plano terreno, físico, nós vivemos um período de tempo, e esse tempo foi determinado por Deus, esse tempo foi criado por Deus. Deus é o criador do tempo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus é o criador do tempo. Ele decidiu criar uma história temporal. Ele decidiu, antes mesmo da queda, criar uma história que tinha dia, mês, ano, que tinha estações. Conforme o versículo 14 do próprio Gênesis capítulo 1 diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus é aquele que criou o tempo, o Deus eterno, que não tem princípio nem fim, o Deus eterno que não tem contagem de dias, o Deus eterno que sempre existiu. Ele nos criou numa realidade temporal. É por isso, irmãos, que nós temos dificuldade de entender eternidade. Isso não cabe em nossa cabeça. Quando você pensa assim, um Deus que sempre existiu, como assim, gente? Não, as coisas têm que ter um começo. Tem que ter um começo na sua cabeça. Criatura temporal. Mas na cabeça de Deus existe sim isso. É por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 11, fala a partir do versículo 33, que a mente de Deus ela não pode ser descortinada. A mente de Deus é insondável. Ele está além das suas criaturas. E Deus estruturou o mundo com o tempo. E aí, a partir do versículo 2, ele fala que o tempo, que esse tempo que ele construiu, que ele estruturou, é organizado em acontecimentos debaixo dessa estrutura. Então nós percebemos, irmãos, que nós não vivemos num mundo caótico. Nós não estamos num mundo desgovernado. Nós não vivemos numa terra, num planeta, num universo que está simplesmente seguindo o curso, que as coisas vão acontecendo sem qualquer tipo de interferência de Deus. Pelo contrário, nós entendemos que Deus é aquele que criou o tempo e Ele tem o governo do tempo, de maneira que as estações, as épocas, elas obedecem ao seu comando, de maneira que Ele está no controle de toda a história, nada foge do controle. Nós podemos às vezes perder a noção do tempo, nós podemos às vezes nos sentir inseguros pelo fato de que as coisas vão, parece que fugindo do controle. Você, por exemplo, liga a sua televisão e começa a assistir o telejornal e apresenta ali algumas definições do Congresso Nacional que você para e pensa, meu Deus, o que será de nós? O que será do povo brasileiro? Mas ao mesmo tempo você, como cristão que se lembra da soberania divina, descansa o coração e continua assistindo o jornal, porque aquilo não interfere na sua fé, porque você sabe que até mesmo as leis injustas estão debaixo do controle do governo de Deus, e mesmo os julgamentos injustos estão debaixo do controle da governança de Deus. E mesmo que nós vejamos um país indo, parece que para o buraco, Deus está vendo o país indo para o buraco, e não só vendo, como Ele está, através da ação dos homens, conduzindo o Brasil para o buraco.
sem que Ele seja responsável pelos atos das pessoas. Esse é o Deus que nós cremos. Não é um Deus que governa algumas coisas, ou tem controle sobre algumas coisas. É um Deus que tem controle sobre tudo. E quando a gente fala tudo, nós estamos nos referindo a tudo mesmo. Quando a Escritura e o pregador diz o seguinte: Deus tem controle sobre todas as coisas, ele não está falando como uma mulher que vira para o marido e fala assim: você nunca me leva para passear. O nunca dela é relativo, porque ela já saiu para passear várias vezes. Só que ela está dizendo que nunca é porque já tem um período de tempo que você não me leva para passear. Quando a Escritura diz que Deus tem o controle sobre todas as coisas, é porque Ele tem o controle sobre todas as coisas mesmo. Todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Então, irmãos, nós servimos a um Deus soberano, nós servimos a um Deus providente. Olha o que disse Walter Kaiser Jr., abre aspas: Deus é o único que controla a natureza e a história. As únicas pessoas que se incomodam com isso são os secularistas, que desejam ser seu próprio Deus sobre todas as coisas. Fecha aspas. Cristãos, verdadeiramente cristãos, não se incomodam com o fato de Deus ser soberano e ser providente, porque nós cremos neste Deus, no Deus da Escritura. Os secularistas não, eles querem ter o controle sobre todas as coisas, eles querem governar o seu próprio tempo, eles querem governar a sua própria vida, eles querem governar a sua história. Mas nós sabemos que a nossa história é governada por Deus. Olha o que disse Michael Kelly, abre aspas: a qualidade precisa da rebelião do homem está em sua suprema aspiração de fazer com que a natureza e a história sirvam e glorifiquem o homem. Para realizar esse objetivo, ele deve ter o domínio absoluto do tempo e seu conteúdo. Fecha aspas. Porque os homens se levantam contra a ordem criacional? Porque os homens não aceitam que eles precisam prestar contas a alguém. O homem quer se tornar mulher, e porque ele tem o controle sobre o próprio corpo. A mulher quer se tornar homem, porque ela tem controle sobre o seu próprio corpo. Nós queremos ir contra, ou melhor, aqueles que são deste mundo querem ir contra a ordem criacional, porque eles não obedecem e não servem a um Deus soberano. Segundo texto, a partir do versículo 2, olha o que Salomão diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão usa aqui uma série de momentos, de ocasiões que estão num período de tempo entre o nascimento e a morte. Entre o nosso nascimento, o dia do nosso nascimento e o dia do nosso funeral. E ele apresenta aqui que Deus é o rei do tempo. Deus governa os minutos e os segundos. Deus rege os dias, os meses e os anos. A tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ela traduz tempo por kairos, que é uma palavra no grego que significa tempo de oportunidade. Não está se referindo aqui a dia, mês, ano, como cronos, que é a outra palavra para tempo no grego. Você tem cronos e kairos. Cronos
vem de cronômetro, vamos pensar assim, né? De tempo, contagem de tempo. E kairos é oportunidade, ocasião dentro do tempo. Então, por que os teólogos que traduziram a Bíblia do Antigo Testamento para o grego entenderam que o tempo que Salomão está expressando aqui, eles estão com a razão, são os períodos que nós vivenciamos. São as épocas que não estão restritas ao cronos, mas são períodos que nós vivenciamos, estações da vida, momentos que nós passamos, situações difíceis ou situações alegres, felizes. E geralmente, irmãos, quando nós olhamos para a estação da vida, geralmente quando nós olhamos para a nossa história, nós temos épocas boas e épocas ruins, épocas que nós nos agradamos e épocas que nós não nos agradamos. A grande verdade é que quando nós olhamos para a nossa história, nós fazemos a mesma coisa quando nós olhamos para o tempo e definimos o que nós gostamos ou não em relação ao tempo. Por exemplo, alguns chegam e falam assim: eu não gosto de tempo de verão, eu gosto do inverno. Outros falam assim: eu não gosto do inverno, eu gosto do verão. Outros falam assim: eu não gosto de dia de chuva, acho dia de chuva um dia tão triste, eu gosto do dia ensolarado. Outros falam assim: eu não gosto do dia ensolarado, eu gosto do dia de chuva, é mais fresco. E nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida. Nós olhamos para a nossa história e falamos: eu não gosto desse período, eu não gosto dessa época, eu prefiro viver esta e aquela época, eu prefiro viver este ou aquele momento, aquela ocasião, aquele período da minha vida. Só que a grande verdade, irmãos, é que nós precisamos dos tempos. Assim como a terra precisa do inverno, do verão, do outono e da primavera, nós também em nossa história precisamos dos dias difíceis e dos dias fáceis para a formatação do caráter de Deus em nós. Por isso que nós precisamos olhar para esse texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, e perceber que Salomão está nos ensinando a enxergar os tempos e épocas sob a visão de Deus do que são esses momentos. A própria igreja, irmãos, atravessa períodos, épocas. Quando vocês olham, por exemplo, para trás, vocês enxergam uma igreja cheia, uma igreja com presbíteros, diáconos, uma igreja onde todos os bancos estavam cheios, sociedades internas se movimentando. Mas passou aquele tempo, passou aquela época. Hoje nós vivemos um outro tempo, só que aí nós caímos no erro de querer viver só aquele tempo e não entender que Deus está nos ensinando nesse tempo agora também. E aí ficamos saudosistas. Eu só vou conseguir servir a Deus adequadamente no dia que esta igreja voltar a ser o que ela era no passado. Eu só vou ter ânimo para ir ao culto, eu só vou ter ânimo de servir ao Senhor, eu só vou ter ânimo de estar com os meus irmãos quando eu chegar lá e notar aqueles bancos repletos e aquela igreja já não sendo mais congregação, mas agora sendo igreja organizada, com seus próprios presbíteros, com o seu próprio pastor e dando direção à sua trajetória aqui em Paú. Nós não conseguimos olhar para as épocas. A igreja enfrenta tempo de crescimento, mas também enfrenta tempo de escassez. Enfrenta tempo de restauração e também tempo de colheitas. As épocas, elas chegam e nós precisamos olhar as épocas do jeito de Deus. Irmãos, nós viveremos todas as fases que Deus tem para nós. Veja bem, Deus tem uma agenda para a sua vida. E você vai cumprir ela querendo ou não.
E esta agenda é composta de dias bons e dias ruins. Esta agenda é composta de inverno e primavera. Esta agenda é composta de dia de sol e dia de chuva. Esta agenda é composta de dias maravilhosos, mas dias extremamente turbulentos também. E tudo de acordo com a vontade soberana do Senhor. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse para o Salmo 90. Olha o que diz o salmista: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Seus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos adversidades. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora volta para Eclesiastes. Eclesiastes nos faz lembrar, Salomão nos faz lembrar, através do tempo, que há uma maldição sobre nós, como o salmista acabou de falar. Os nossos anos se passam sobre a Tua ira. E a maldição de Deus sobre a criação é vista no tempo. Como? Com as expressões que Salomão apresenta aí: tempo de morrer. Só existe tempo de morrer porque nós fomos amaldiçoados por causa da queda. Tempo de matar, tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de aborrecer, tempo de guerra. Isso só existe porque há uma maldição sobre nós, porque nós somos pecadores e nós enfrentamos as consequências do pecado no tempo, nos períodos, nas épocas. Há uma música chamada Há Tempos, interpretada pela banda Legião Urbana, que declara a vaidade da vida, uma perspectiva completamente secular do tempo. E essa música ela diz assim, parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm, os sonhos vão, o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria, não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos, são os jovens que adoecem. E há tempos, o encanto está ausente, e a ferrugem nos sorrisos, e só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção.
Esta é a perspectiva daquele que não conhece a realidade acima do sol, de que a vida é um caos, de que a vida é cheia de momentos difíceis e nós temos que lidar com eles, e o que nós podemos esperar diante de tudo isso? Apenas do destino, apenas do acaso. Quando nós somos levados por Salomão a compreender a realidade da vida com os óculos da Escritura. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que tempos difíceis também cumprem os propósitos de Deus sobre nós. Veja o que disse Paulo em Romanos capítulo 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós precisamos entender que as provações, elas são estações de Deus, tempo de Deus sobre a nossa vida. Às vezes você está angustiado, você está preocupado, você está sem chão, porque você está enfrentando situações, momentos, períodos na sua vida que você não queria passar por eles. Talvez você olhe para a sua história e pensa: por que eu estou neste momento da história? Por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando agora? Por que a minha vida está do jeito que está agora? Você precisa enxergar isso com os óculos da Escritura, de que as provações fazem parte do processo. O grande problema é que a gente quer controlar o tempo. A gente tem tanto problema com o tempo, irmãos, que a gente gostaria muito de controlá-lo ao máximo. E um dos motivos pelos quais as pessoas, muitos hoje não querem se casar, é porque eles não querem dividir o tempo. E há muitos que não querem ter filhos porque não querem dividir o tempo. Porque eu posso sentar na frente da televisão, assistir meu filme, minha série, daqui a pouco escuto um grito da cozinha: amor, o que você está fazendo aí? Faz isso aqui para mim. Aí você fala: mas que miséria, senhor, vou ter que pausar o filme. Nós não queremos dividir o nosso tempo. E aí você está lá, querendo dormir até mais tarde. Aí a criança acorda e começa: pai, acorda, pai, levanta, pai. E nós não queremos dividir o tempo com as crianças. A grande verdade é que nós somos egoístas e nós não queremos dividir o nosso tempo com as pessoas. E é por isso que muitos não querem se casar, porque perderão a liberdade de cuidar do próprio tempo. Muitos não querem ter filhos porque não querem perder a liberdade de cuidar do próprio tempo. Esta é a grande verdade. E o que nós aprendemos diante de tudo que Salomão nos ensina? Que Deus age de maneira redentora no tempo. Salomão nos ensina, irmãos, que nós somos seres temporais. Não importa o quanto nós vivemos, não importa o quanto nós aprendemos, não importa o quanto nós conquistamos, não importa o quanto nós acumulamos, um dia eu e você morreremos. Disse Jay Adams: a impermanência deve levar as pessoas a Deus, o único em quem reside a permanência e a imutabilidade. A noção de que nós não somos eternos deve nos levar a enxergar o eterno, o imutável, e a servi-lo, e a encontrar nele significado para a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo viveu no tempo e passou por todos os períodos no seu tempo aqui. Ele conhecia isso. A Escritura Sagrada em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Houve um período da história, houve uma estação da história de Deus em que Jesus nasceria.
E Jesus passou por todos os processos que eu e você passamos. Jesus, ele teve o processo do nascimento, Jesus teve o processo do crescimento, Jesus passou pelo período do aprendizado. Aí você fala assim, o quê? Aprendeu o quê? Mas você tem que se lembrar que ele se humilhou. Então ele teve que aprender a engatinhar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a formular frases. Ele teve que aprender. Jesus passou pelo período da ira santa, óbvia, que é o momento em que ele chega lá e as pessoas estão vendendo no templo. Ele teve o período da ira. Jesus passou pelo período do sofrimento, Jesus passou pelo período da perseguição, Jesus passou pelo período do ensino, onde ele orientou aqueles homens para desenvolver o ministério apostólico. Jesus passou pelo período da morte, Jesus enfrentou a morte, Jesus enfrentou a sepultura, mas Jesus ressuscitou dos mortos, teve o tempo da ressurreição e teve o tempo da ascensão. Então Jesus passou por todos os processos. Quando ele era perseguido pela liderança judaica, por várias vezes ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Ele tinha noção do tempo. E quando a hora chegou, ele diz, é chegada a minha hora. O exemplo, então, irmãos, de Jesus nos encoraja a fazer o melhor uso do nosso tempo. Nós temos que entender que o nosso tempo está nas mãos de Deus, ele não está em nossas mãos. Olha o que disse Davi no Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. O grande problema é que nós queremos controlar a nossa agenda. A gente quer controlar o nosso tempo. A gente quer controlar a nossa história. E esse desejo, irmãos, de controlar a nossa história, o desejo de controlar o tempo gera o quê? Ansiedade, frustração, angústia. Muitas vezes nós queremos que o tempo passe rápido, outra hora nós queremos que o tempo pare, outra hora nós queremos que o tempo vá mais devagar. A gente quer controlar as coisas. Se você tem algo que você deseja muito que aconteça, você fica assim, por que segunda-feira não chega logo? Às vezes você está vivendo um período tão gostoso em família, e você fala assim, poxa, como eu gostaria que o tempo parasse, e a gente ficasse aqui só vivendo isso. Que é o que aconteceu inclusive com os discípulos quando subiram com Jesus no Monte Transfiguração. Não, vão lá buscar umas cabanas, e vão ficar aqui, porque aqui está gostoso demais. E às vezes nós queremos que o tempo vá um pouco mais devagar. Ó Senhor, eu estou ficando velho demais. Eu estou começando a enxergar que a sepultura está logo ali. Podia os dias irem um pouco mais devagar. E essa tentativa de controlar o tempo vai gerando em nós ansiedade, angústia, frustração. Eu me lembro que aconteceu isso comigo. Eu vi o reverendo Paulo Fontes dando essa ilustração, e eu achei muito interessante porque isso aconteceu comigo. Em 2002, não sei quantos aqui assistiram a Copa de 2002, tem uns meninos aqui que eu acho que não eram nascidos nessa época ainda não. Mas 2002 a Copa foi na Coreia e no Japão, e os jogos, muitos deles eram bem cedinho ou de madrugada. E eu me lembro que uma vez eu acordei 2h45 da manhã, porque 3 horas tinha o jogo Argentina e Nigéria, e eu queria assistir aquele jogo. Teve uma outra vez que o Brasil jogou 3h30 da manhã, e eu tive que acordar às 3 horas para assistir o jogo do Brasil. E eu achei muito interessante essa sacada do reverendo Paulo Fontes, e eu quero pegar essa sacada dele para trazer aqui para nós. Se eu quisesse assistir o jogo ao vivo,
eu tinha que acordar naquele tempo. Porque o jogo ao vivo estava acontecendo naquele momento. Se eu falasse assim, não, eu não vou acordar 3 horas da manhã. Poxa, eu tenho que dormir. 3 horas da manhã não é onde ninguém está acordado, não. 3 horas da manhã é hora de dormir. Eu que não vou acordar 3 horas da manhã para poder ficar assistindo o jogo. Se você não acorda para assistir o jogo, o que é que acontece? Você não vai ver o jogo ao vivo. Quando você acordar, o jogo já acabou, você vai saber só o resultado. E aí eu gostei muito da ilustração que o reverendo Paulo Fontes trouxe. Se você quiser viver o tempo de Deus, você precisa entender aquele período que você está passando. Não dá para você querer viver o tempo de Deus fora do tempo dele. Se o tempo de Deus é aquele para a sua vida, você não pode tentar viver um outro, porque senão você vai sair de sintonia, e você vai perder a sintonia com o Criador. Então nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo e descansar nesse tempo, sabendo que Deus está no controle. O próprio dia do Senhor, irmãos, é uma grande lembrança para nós que nós não somos donos do tempo. Deus nos deu 6 dias para trabalhar e 1 para descansar, e termos esse tempo aqui de serviço ao Senhor. E quando nós observamos o dia do Senhor, nós nos lembramos que Deus é o Deus do tempo, é o dono dos dias. Nós temos visto, irmãos, muitas pregações falsas em nossos dias, dizendo que os homens precisam realizar os seus sonhos. Tem até uma pregação, uma palestra, na verdade, né? Muito famosa aí, de que Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. E a gente tem visto muitas pregações assim, dizendo que Deus vai realizar os nossos sonhos. E eu concordo muito com o reverendo Paulo Fontes, quando ele diz assim: o propósito de Deus com o seu cronograma não é realizar os seus sonhos, mas redimir a sua vida. Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai fazer o que Ele quer. Deus não vai realizar os seus sonhos. Pode até ser que alguma coisa que você queira fazer esteja em harmonia com aquilo que Ele queira fazer por você. Como aquela criança que chega para a mãe e fala assim: mãe, hoje me deu vontade de comer ovo. Aí ela fala assim: já estou com ele na mão aqui para poder fazer. Se estiver em harmonia com a vontade dele, ele vai fazer, mas se não tiver, não. Porque ele não tem compromisso com você, ele não tem compromisso comigo, ele tem compromisso com os planos dele. Deus não é um mago, um gênio da lâmpada, que está lá no céu sentado, só esperando você falar com ele o que você quer, e ele vai te dar. Ele não tem compromisso com a sua vida, ele não tem compromisso com os seus sonhos, ele não tem compromisso com os seus planos, ele tem compromisso com os planos dele. Alguém disse certa feita que nós somos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos salvos, e esta é uma grande verdade. Deus nos salvou num certo momento, onde o Espírito Santo regenerou o nosso coração e nos transformou. Isso aconteceu no tempo. Em algum momento do tempo você se rendeu a Cristo, mas agora você está passando por períodos no tempo que você está sendo salvo, que você está sendo moldado, que você está sendo transformado, que você está sendo conformado, e há de chegar o tempo, a época em que você será glorificado. Deus está realizando a nossa redenção no tempo, e nesse processo de redenção, os dias bons e os dias ruins fazem parte. E como cristão nós temos que ter esse tempo, essa noção de tempo. Por isso que Paulo disse em Efésios 5, versículo 15, devemos remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Olha o que disse o salmista no Salmo 90 que nós lemos: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.
Irmãos, a grande verdade é que às vezes quando você olha para a sua vida, você começa a chorar, a angustiar-se, e começa muitas vezes a perguntar: meu Deus, mas por que eu tive que enfrentar o que eu enfrentei? Por que eu tive que passar por esses dias sombrios? Por que eu passei por essa tribulação? Por que eu enfrentei essa provação? Por que teve esse tempo de deitar fora? Por que teve esse tempo de prantear? Por que teve esse tempo de chorar? Eu gostava tanto do tempo de rir, do tempo de saltar de alegria. Por que cargas d'águas? Veio o tempo de guerra, sendo que eu gosto tanto do tempo de paz. E a gente não para pensar que Deus está nos formatando através de todas estas estações. Deus está moldando o nosso caráter através de todos esses momentos da vida. E é exatamente isso que Estênio Márcios canta na sua música O Tapeceiro. Não sei quantos conhecem aqui. Nessa música ele expressa exatamente isso, que a nossa vida ela é tecida por Deus para a glória dele. Olha o que ele diz: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Às vezes você pega aqueles bordados, né, Dona Maria? Quando você olha do lado errado, assim, você fala assim: mas desculpa a expressão, mas que porcaria é essa? Não estou entendendo nada. Aí na hora que você vira, rapaz, bonito isso aqui, hein? A grande verdade é que se nós olhamos a vida só pelos dias ruins, a gente não enxerga o plano completo de Deus, o projeto todo de Deus. Por fim, irmãos, caminhando para a conclusão, nós devemos viver sabendo que um dia nós vamos morrer. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor daquela carta diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Paulo também disse em Atos 17, 30 a 31, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Diante disso eu te pergunto: você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você já se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente e depositou a sua fé em Cristo Jesus? Você já foi transformado verdadeiramente? Há marcas em sua vida da transformação de Deus? Talvez hoje seja o tempo da sua salvação. Talvez hoje seja o tempo da sua transformação. Talvez hoje seja o dia que você vai ter um encontro com Cristo. Talvez hoje seja o dia que você vai se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e sair daqui com a vida eterna. E aí eu pergunto para você: você está pronto para morrer? Você está pronto para se encontrar com o Rei do Universo? Aquele que tem o controle do tempo? Porque assim como você um dia nasceu, um dia você vai morrer. E o que você fez nesse período de tempo que Deus te permitiu viver? Que Deus nos abençoe.